Meus amados e queridos irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou Janderson de Oliveira e nós estamos aqui iniciando mais um vídeo para o nosso canal Conhecimento e Graça. Se você ainda não é inscrito, eu já te convido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê aí o seu like para estar nos ajudando a estar fazendo mais vídeos para o vosso conhecimento, dividindo assim aquilo que aprendemos e estamos assim passando adiante. Amém? Nós hoje estaremos ministrando a aula completa da lição da EBD, da lição da CPAD, lição de adultos, segundo trimestre do ano, que traz a lição A Igreja Eleita, né? É o tema geral da lição neste segundo trimestre, redimidos pelo sangue e de Cristo e selados pelo Espírito Santo da promessa. Esta é a visão geral da lição deste segundo trimestre. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, lição de número 6 para o dia 10 de maio de 2020. Amém? Fique comigo e estaremos aprendendo junto com esta lição. Amém? Então, a lição de número 6, ela traz o tema A Condição dos Gentios sem Deus. Este é o tema da lição de número 6, A Condição dos Gentios sem Deus. Amém? O texto áureo, ele se encontra aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 11, né? Toda esta lição, ela é baseada nesta epístola, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Amém? Então, aí o texto áureo, vamos estar lendo o texto áureo para que os irmãos estejam se situando juntamente conosco. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisos, pelo que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios, capítulo número 2, versículo de número 11. Então, por aí, já dá para nós estarmos nos situando a respeito do que a lição ela nos traz nesta oportunidade, que vai trazer aí toda esta diferenciação entre os judeus e os gentios, os circuncisos, ou os que são da circuncisão, e os incircuncisos, os que são da incircuncisão. Amém, meus amados irmãos? Então, nós estaremos aí nos baseando neste capítulo número 2, neste capítulo inicial de Efésios, capítulo número 2, e também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, do versículo 12 ao 14, que está na leitura bíblica em classe desta lição, né? A leitura bíblica em classe se encontra, como já disse, em Efésios, capítulo de número 2, versículos 11 e 12, e também na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4, os versículos 12 e 14, ou 12 ao 14, que diz assim, Efésios 12, 11, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios, na carne e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tende esperança sem Deus no mundo, ou não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí é Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Romanos capítulo 4, versículos 12, 13 e 14, nós também estaremos lendo neste momento. Diz assim,
versículo 12, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Meus amados irmãos, esta foi a leitura e nos esclarece bastante a respeito da questão da circuncisão, a respeito da questão da incircuncisão, que é o tema principal desta lição de número 6. É o que mais nós vamos aí debater, a questão da circuncisão e incircuncisão. Bem, o objetivo geral desta nossa lição, meus queridos, é esclarecer que o mundo, o modo dos gentios estiveram privados da promessa messiânica. E nós vamos observar aí a respeito de tudo isso no decorrer desta lição, né? Nesta lição também nós iremos observar o conceito espiritual a respeito de circuncisão e incircuncisão. Nós também iremos aqui debater e explicar a respeito da antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e também afirmar, demonstrar que os desprovidos de Deus, os gentios, né, eles marchavam aí para a perdição eterna, se não fosse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós sabemos que em todo este contexto, quando nós observamos e estudamos a respeito da história de Israel, a respeito da história do povo de Deus, a respeito da história judaica, nós compreendemos que, no outro tempo, era somente permitido tão bondosa, tão grande benevolência somente àqueles que estavam ali participantes da promessa, né? Antes do nosso Cristo. Mas vindo Cristo, como está lá escrito em Hebreus, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito sacrifício, não feito por mão de homens, né? Ou seja, o nosso Cristo sacrificou-se a si mesmo para nos dar um direito de vida eterna, um direito de que todos nós, assim que cremos nele, temos de ir com ele para a eternidade nas mansões celestiais. Bem, então nós vamos aí discorrendo na lição, nós vamos ver a respeito disso também, da condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos aqui, como os irmãos já sabem, a lição, toda a lição da CPAD, todas as lições da CPAD, elas são divididas em tópicos e subtópicos. E nós estaremos aqui pontuando, né, parando em cada tópico, em cada subtópico, para expressar aquilo que aprendemos com esta lição, né? De acordo com cada tópico, com cada subtópico, nós estaremos aí trazendo o nosso comentário de acordo com aquilo que o comentarista da lição nos traz. Amém, meus queridos? Então, o primeiro tópico da lição aí é chamados incircuncisão, né? Chamados incircuncisão. É o primeiro tópico aí desta lição, que tem os seus 3 subtópicos. O subtópico 1, o conceito de circuncisão. O subtópico 2, o significado religioso da circuncisão. E o subtópico de número 3, a circuncisão do coração,
Louvado seja o nome santo do nosso Deus. E o subtópico de número 4, a circuncisão na nova aliança. Então, a lição este tópico número 1, chamados incircuncisão, ele tem estes subtópicos e nós estaremos pontuando aí, parando a cada subtópico para expressarmos aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Então, aí, o subtópico 1, o conceito de circuncisão. Se circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúsculo do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Bem, para melhor esclarecer, para melhor entendermos esse ponto, podemos dizer que essa cirurgia se assemelha ao que é feito atualmente para o tratamento da fimose, né? Aí acredito que os irmãos compreendem muito melhor, né? Para entendermos melhor, assemelha-se a esta questão, né? A questão cirúrgica aí da fimose, né? O procedimento era realizado no 8º dia, né? No 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, ou seja, daqueles que faziam parte da linhagem judaica ou daqueles que adentravam a linhagem judaica, né? Um ponto interessante é esse do 8º dia. Por quê? Porque a circuncisão, meus queridos, ela deveria ser feita nesse dia especificamente. Por quê? Exatamente no 8º dia. A revista Defesa da Fé, ela nos ensina, ela nos traz um artigo que explica essa questão. A matéria diz que, nesse período, o sangue da criança coagula mais rápido. Veja aí que interessante nós aprendermos já a respeito disso, né? Entende-se que exatamente neste período o sangue da criança ele coagula mais rápido. Então, essa cirurgia era facilmente cicatrizada por conta disso, né? Então, especificamente no 8º dia, os níveis de vitamina K e de protamina no sangue da criança atingem os níveis máximos. Olha só como o nosso Deus ele é perfeito, né? O nosso Deus é onisciente, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou e certamente Ele conhece a respeito disso, certamente Ele sabia de tudo isso, que exatamente no 8º dia a criança está ali no auge de tudo isso, desta vitamina K e desta protombina, que é quem faz aí o sangue coagular mais rápido, a questão da cicatrização ser um pouco mais rápida também. Então, nós aprendemos aí, nós observamos aí neste contexto a onisciência, o conhecimento do nosso Deus, né? Aquele que sabe de todas as coisas. Amém, meus queridos irmãos? Então, aí o conceito, subtópico 1, conceito da circuncisão. A circuncisão é esta cirurgia, né, que era feita ao 8º dia em todo macho, né, todo menino na nação de Israel, todo menino judeu, era feita ao 8º dia. Isto era chamado de circuncisão. Era como que fosse a cirurgia de fimose, aí cortando aí parte do prepúsculo ali da criança. Amém? Então, este é o subtópico 1. Subtópico de número 2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Era como que estivesse sendo um momento ali, um momento de santificação para aquela criança. A santificação aqui mencionada, meus queridos irmãos, tem a ver com a separação do povo de Israel das práticas gentílicas, né? Ou das práticas seguidas por outras nações, né? Quando nós observamos esta questão
da santificação é exatamente esta separação, né, que a nação de Israel, que o povo judeu fazia aí entre os que são judeus e os que não são judeus, amém? Para uma dedicação exclusiva ao Senhor. Eles se separavam para uma dedicação exclusiva ao Senhor dos exércitos, amém? Então, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a depravação, a circuncisão, ela simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, né? A purificação do povo escolhido por Deus. Esse texto, ele é baseado em uma afirmação do dicionário Wycliffe, né? Essa questão de que dessa prática aí idólatra que os gentios, que aqueles que não eram da nação judaica, eles tinham essa forma depravada a respeito da sexualidade, neste dicionário Wycliffe. Porém, a Bíblia não cita este momento, não cita estas questões, mas nós aprendemos historicamente, quando estudamos a respeito deste contexto, que o simbolismo era este, de santificação, de purificação, de ser separado para Deus. É este o significado maior. Era como que eles estivessem dizendo: olha, este está sendo separado para Deus. Amém? Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Então, meus queridos, este é o significado aí religioso da circuncisão, né? Ser santificado, purificado, separado para Deus, para a obra do Senhor. Amém? A circuncisão do coração, né? Este ponto é bastante interessante. O apóstolo Paulo, ele reconhece isso, que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. O que o apóstolo Paulo, ele trata desta maneira, o que ele queria nos dizer, o que ele queria nos ensinar. Ele está dizendo: olha, apenas de forma física muitos estão aí circuncidando-se, mas na forma espiritual, lá no íntimo, no coração, eles não estão verdadeiramente separados para Deus, não estão verdadeiramente separados para adorar somente a Deus. Era isto que o apóstolo Paulo estava tentando mostrar aos irmãos aí, estavam alertando aqueles que estavam agora aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ou aos gentios que agora, por meio de Cristo, estavam tendo oportunidade de dar entrada a esta tão bela promessa. Amém? Paulo está dizendo: olha, não basta somente ser separado, ser santificado, ser purificado fisicamente, mas precisa realmente o desejo do coração ser este. Amém, meus queridos? Então, este aí é o subtópico de número 3 e nos traz este ensinamento. Não adianta somente na questão física. Precisa também uma questão da alma, do espírito estar voltado para as coisas divinas. Amém? Graças a Deus. O subtópico número 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão, ele gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, né? Ou seja, discussões aí bastante acaloradas entre os judeus e os gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Nós vamos observar aí uma questão que muito clara, que sempre é falada ou
que nós conseguimos até mesmo identificar na Bíblia Sagrada a questão de Paulo e Pedro, né? Aí Pedro, o próprio apóstolo Paulo coloca como sendo o apóstolo da circuncisão, e o apóstolo Paulo se coloca como o da incircuncisão, ou seja, dos gentios, né? O apóstolo dos gentios, como é conhecido o apóstolo Paulo. Então, nós vemos aí este debate sendo bastante frequente aí na questão, no Novo Testamento, na Nova Aliança, né? Sobre este assunto nós podemos afirmar o seguinte, ou nós podemos concluir e entender que os judeus ainda não haviam entendido qual era o plano de Deus quando enviou a Jesus Cristo. E por conta dessa ignorância, por conta de não entender, né, este propósito, esse propósito divino, esse plano divino, eles achavam que o processo de conversão dos gentios deveria ser semelhante ao processo aplicado aos prosélitos, ou seja, aqueles que entravam na linhagem judaica, né, que era exatamente a questão da circuncisão. Ou seja, eu não sou judeu, mas eu vou entrar na linhagem judaica, eu preciso ser circuncidado. Era assim que eles entendiam. Porém, sendo desta forma, não era bem o propósito divino, né? Não era aquilo que Cristo ele veio nos mostrar nesta terra. Cristo ele veio para toda a humanidade. Segundo Chaplin, este processo era composto por circuncisão, batismo e oferta de sacrifício, né? A questão do prosélito, né? A questão desta entrada à linhagem judaica. Precisava que fosse circuncidado, batizado e que fosse oferecido uma oferta de sacrifício, ou seja, o que os judeus entendiam, né, para ficar mais claro para os irmãos, o que os judeus entendiam que para os gentios, mesmo que sendo pela aceitação a Jesus Cristo, pela aceitação ao Filho de Deus, mas para que eles tornassem um verdadeiro cristãos, eles precisavam aí passar por este processo. Esses que queriam fazer isto, forçar os gentios à circuncisão e seguirem a lei de Moisés, eram os chamados judaizantes, né? Como nós conhecemos. Os judaizantes eram quem mais debatiam a respeito desta questão, de que os gentios precisavam sim passar pelo prosélito. Amém? Meus queridos, então nós entendemos já aí que na nova aliança não se faz necessário, porque Cristo ele foi o sacrifício. Então não necessita mais de sacrifício. Ele nos deixa o batismo nas águas para a remissão dos pecados, para ali ser a demonstração de que nós morremos para este mundo e vivemos em uma nova vida com Cristo Jesus. Bem, então este aí foi o primeiro tópico, o tópico de número 1, circuncisão, né? Ou chamados em circuncisão. Este o primeiro subtópico a qual nós já mencionamos, né? O contexto geral deste tópico 1 é que os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus antes de Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos adiante. Acredito que já aprendemos bastante aí com esta lição. Vamos continuar aprendendo. Subtópico, ou melhor dizendo, o tópico de número 2. Estranhos ao concerto da promessa, né? Estranhos ao concerto da promessa é o tópico de número 2, qual nós estaremos discorrendo a partir deste momento. Subtópico 1 diz assim: uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória
que naquele tempo, isto é, antes de regeneração ou antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Ou seja, antes de conhecer a Cristo, viviam imersos no paganismo. Paganismo pode ser definido aqui, meus amados irmãos. Esta questão, paganismo, é uma adoração à natureza, né? Uma adoração aos seres naturais, também como uma prática religiosa aí do que nós chamamos de politeístas ou politeísmo, né? Que adoram a vários deuses, aí tem uma adoração mútua, ou seja, como muitos aí o fazem, qualquer imagem adorada como se fosse um deus, ou a adoração a um animal, vários deuses, né? Politeísmo ou politeístas são aqueles que adoram a vários deuses, né? E isto aqui, neste contexto, é colocado como paganismo, né? Então, uma vida sem Cristo era desta forma que os gentios assim estavam. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Ou seja, por mais que eles fossem religiosos, por mais que eles tivessem vários deuses, por mais que eles adorassem aí a vários deuses, mas toda esta religiosidade era incapaz de os inseri-los na promessa, que somente por meio de Cristo Jesus. Pelo fato de Israel ter falhado, meus queridos, em apresentar o Deus verdadeiro às nações, o conhecimento dos termos da aliança de Deus que Deus havia feito com Abraão, ficaria restrito ao povo judeu. E aí onde aparece o nosso Cristo, o Messias, o Jesus Cristo amado, o Yeshua, né? Aquele que veio para perdoar os nossos pecados. Em meio a este conceito, nós entendemos que sem Cristo é impossível entrarmos pelo caminho da promessa de salvação que o Senhor nosso Deus nos fez a todos quanto crer. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Subtópico de número 2. Separados da comunidade de Israel. Então, lembre-se que o tema da lição fala a respeito da condição dos gentios sem Deus, né? E passo a passo nós estamos compreendendo isto. Amém? Então vamos lá, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele salienta a desvantagem, né, de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, o que nós entendemos com esta questão aqui? Nós precisamos aí ler Romanos, capítulo de número 9, versículos 3 ao 5, e nós iremos entender melhor. Eu vou ler e os irmãos aí acompanham o nosso raciocínio. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito e eterno. Amém. O que nós entendemos aqui? O domínio da liturgia para poder se relacionar com Deus verdadeiro
era exclusivo dos filhos de Israel. As outras nações estavam excluídas desta possibilidade. Então, quando nós lemos esse contexto, esse texto de Romanos capítulo 9, que nós lemos, nós entendemos exatamente isto, né? A liturgia, neste contexto, nós entendemos que todos aqueles que não faziam parte da linhagem judaica, que não faziam parte da nação de Israel, estavam excluídos desta possibilidade de estar com Deus. Amém? Era isto que eles anunciavam e era de fato isto que acontecia. Amém? Subtópico de número 3. E diz: alienados aos pactos da promessa. Alienados aos pactos da promessa é o subtópico de número 3 do tópico 2. Então, nós vamos entender desta forma: uma vez que separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Então, aí nós compreendemos o seguinte: se as nações não tinham acesso a este Deus, não tinham acesso à história do povo eleito, logo eles não tinham acesso aos pactos estabelecidos entre Deus e os pais na fé, Deus e os patriarcas, né? Então logo eles não podiam seguir aquilo que não conhecia. É assim que nós compreendemos. Nós precisamos aqui constatar, nós temos neste ponto, de fato, a constatação dos fatos que os gentios eram completamente ignorantes ao respeito de Deus, ou a respeito dos pactos, das alianças, né, que Deus que Deus tinha com o seu povo. Amém, meus queridos? Então, este é o tópico de número 2, que traz todo este contexto, né? A antiga condição dos gentios era desoladora, ou seja, não conhecida, né? Viviam sem Cristo, viviam sem Deus, estavam separados da nação de Israel, estavam separados do povo de Deus e logo estavam estranhos à promessa de Deus. Não tinham o conhecimento desta promessa. Amém? Tópico de número 3, ele diz assim: sem esperança e sem Deus.